Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre as estratégias aplicadas pela esquerda e pela máfia da nova ordem mundial. E a mesma coisa. As antigas estratégias que a esquerda utilizava é o gramscismo, o terrorismo e a luta de classes. Mas elas foram suplantadas por outras estratégias muito mais profundas que estão sendo usadas hoje em dia para destruir a sociedade ocidental, a civilização judaico-cristã. Hoje o objetivo não é mais a destruição do sistema capitalista, mas é a destruição de toda a civilização, que já era preconizada por Marx. Marx era contra a família, contra os valores judaico-cristãos, e que hoje ficou muito mais acirrada. Hoje nós estamos vivendo uma guerra ideológica e cultural muito forte aqui no Ocidente. Então vamos a essas estratégias que eu vou explicar com mais detalhes em vídeos futuros. A primeira delas é o ambientalismo de esquerda. O que é o ambientalismo de esquerda? É colocar o meio ambiente como o principal retórica na sociedade de hoje. Colocar o meio ambiente como uma pauta acima, inclusive, das necessidades do ser humano. É lógico que nós queremos uma sociedade que conviva bem com o meio ambiente, que não polua, não destrua. Mas você não pode colocar o meio ambiente acima, inclusive, das necessidades imediatas do ser humano. E o terror que vem sendo feito pelas ONGs ambientalistas, inclusive com imposições absurdas de leis ambientais que proíbem, inclusive, a exploração de determinadas áreas, é muito grande, é muito forte. Agora, tudo tem um método, tudo tem algo por trás. Esse ambientalismo a gente vê ao longo das décadas de 60, 70, 80, agora recentemente, a fraude que eles inventaram do aquecimento global, que foi uma grande farsa. Tanto é que agora eles falam em mudanças climáticas, mas até pouco tempo atrás estavam dizendo que o mundo estava sendo aquecido e a culpa era de nós, seres humanos. Agora, eles também fazem uma propaganda intensa na preservação, por exemplo, da floresta amazônica. Mas qual o objetivo disso? A internacionalização da Amazônia, que na realidade a maior parte dela pertence ao Brasil. Eles não falam, por exemplo, na poluição que a China produz, que a Rússia produz, que a própria Europa produz, as florestas dizimadas no continente europeu. Eles não falam nada disso. Mas eles sempre, quando falam em meio ambiente, é para tratar do assunto da Amazônia, porque uma das pautas da esquerda e da máfia da nova ordem mundial é essa, é a tomada da Amazônia, porque é uma região extremamente rica, uma biodiversidade absurda. Então isso faz parte de uma das estratégias usadas para a esquerda hoje. A segunda é o socialismo multicultural. É a estratégia da contradição da proliferação de grupos étnicos, por sexo, por raça, por religião. Enfim, hoje nós estamos vendo diversos movimentos, como feminismo radical, feminismo lésbico, movimento negro, movimento de mulheres negras, lésbicas, movimentos, enfim, querendo tratar o ser humano como tribos. Tribos que se rivalizam entre si para que depois eles se combatam, se destruam, se guerreiem. E eles, logicamente, a elite globalista, né, fica por cima comandando tudo. Então, isso é uma das estratégias que estão sendo feitas hoje e muitos jovens têm caído nisso.
O pós-modernismo acadêmico, que é a terceira estratégia, são as palavras usadas como armas, o politicamente correto. Quando você domina a linguagem de um povo, você domina tudo. E o politicamente correto é uma forma de censurar. Palavras que estão sendo proibidas, entre aspas, né, que não se deve usar na televisão, na internet, isso é uma forma de censurar. As pessoas vão ficando cada vez mais acuadas, com medo de usar as palavras, e com isso elas vão ficando sem termos, e vão adotando os termos que a esquerda impõe que adote. Eu não me assujeito a isso. E eu acho que ninguém deve se sujeitar a isso. Porque isso é você aceitar a dominação. Eu vou dar um exemplo sobre isso. A palavra denegrir é uma palavra que agora dizem que é uma conotação racista, mas é uma palavra que sempre existiu na língua portuguesa. Então, eles agora proíbem essa palavra de ser usada. Está errado. As palavras têm que ser usadas, todas as palavras. Você não pode menosprezar. A palavra, outro exemplo, a palavra judiar, também sempre existiu. Ah, mas veio de uma discriminação com o povo judeu. Não importa, mas já está na língua portuguesa. Já foi incorporada. Então ela tem que ser usada. Não se pode aglutinar, proibir palavras à torta e à direito. Isso é uma forma de censura que deve ser combatida. A quarta estratégia deles é a desconstrução de toda a tradição ocidental, tanto literária, jurídica. Eles acusam a Bíblia de ser homofóbica, por exemplo, de Shakespeare de ser um misógino, autores como Monteiro Lobato de serem racistas, enfim, eles acabam, esse pessoal desses movimentos que querem destruir a tradição ocidental, a tradição histórica, literária, jurídica, etc., ficam acusando determinados autores, determinados personagens históricos que interessam a eles destruir, e acusam de serem de terem um comportamento que é contra aquilo que eles pregam, certo? Só que na época daqueles personagens não havia nenhum desses movimentos que hoje há. Não havia movimento feminista, não havia movimento racista, não havia movimento LGBT. Então você não pode acusar um escritor ou uma obra literária ou a própria Bíblia de ser portadora de algo que seja discriminatório. Isso é uma imbecilidade. Na realidade, não é nem imbecilidade, é uma forma de destruição desses valores, dessas obras, por conta da imposição que eles querem fazer. Eles acusam para justamente perderem o crédito e justificar a destruição e o sumiço, ou a alteração ou adulteração de obras consideradas clássicas. A gente vê os filmes de Hollywood, quando fazem algum filme histórico sobre uma determinada época, como é completamente desvirtuado. Porque eles fazem adaptando à época atual, o que não tem nada a ver. Então a gente tem que prestar atenção nisso. É uma das estratégias mais nocivas que a esquerda tem feito, logicamente, com base no progressismo da máfia da nova ordem mundial. A quinta estratégia para tomar o poder é a fraude eleitoral. Muitos países aí estão tendo governos de esquerda em eleições consideradas suspeitas, porque a esquerda não está tendo a popularidade que eles esperavam ter. Então, eles estão usando o quê? A fraude eleitoral.
Aqui no Brasil, a gente sabe que o ladrão não está, apesar das pesquisas colocarem ele em primeiro lugar, não pode sair nas ruas. Então, nós sabemos que existe uma forma de querer mudar o quadro, ou seja, fraudar a eleição aqui em 2022. Vai ser mais difícil, mas eles estão querendo tentar. Em países aí que houve suspeita de fraude, a esquerda está tendo sérios problemas. Mas é uma das formas deles tomarem o poder, conquistarem o poder. A sexta, provocação de guerras e pandemias. Isso eu também vou falar em um assunto, porque é muito complexo e muito extenso. Essas pandemias, essas guerras já estão sendo previstas, entre aspas, por eles. Por quê? Porque interessa provocar guerras e provocar pandemias para conseguir controlar a população, uma forma de controle social para uma mudança sempre em favor deles. Estimular revoluções, guerrilhas, invasões e outros atos de terrorismo. Também, revoluções, guerrilhas e outros atos terroristas é uma forma deles imporem o medo e o terror na população. Revoluções socialistas, não tão, hoje em dia não está sendo muito utilizado, mas já foi muito utilizado isso. Revoluções socialistas, revoluções guerrilhas, que ainda se perpetuam, principalmente guerrilhas ligadas ao narcotráfico, que continuam a minar os governos democráticos. Isso eles costumam financiar, inclusive. Promover o tráfico de drogas, a pornografia e demais vícios. Justamente isso tudo para minar a sociedade. Quanto mais viciados, quanto mais pessoas alienadas, melhor para controlar. O tráfico de drogas ele tem essas duas funções, certo? E promove a alienação de grande parte das pessoas e promove, e é um grande arregimentador de dinheiro, angariador de dinheiro. Esse dinheiro é lavado aonde? Nos bancos. Então, faz parte da estratégia para justamente reduzir a população, porque muita gente morre decorrente dos crimes cometidos pelo narcotráfico e pelos próprios viciados que, por causa da droga, cometem crimes. Então, reduz a população, impõe medo. A política de segurança pública é sempre a favor dos criminosos. Então, faz parte, essa estratégia faz parte para a dominação e controle e tomada de poder. A nona, publicar notícias falsas com propósito de dividir a população, hostilizar determinado público ou determinado político. É o que mais estão fazendo a grande mídia hoje. A grande mídia hoje, ela não tem mais a função nem o interesse de informar a população da verdade. Ela hoje cria narrativas, ela mente, desinforma, manipula. O que ela tem interesse hoje é de promover o candidato que interessa ao sistema. O sistema comunista globalista ou progressista que está por trás dela, que é quem manda nela. Então, hoje, a grande mídia ela não tem interesse mais em falar a verdade para a população e expor os fatos como eles são, mas sim criar narrativas para que as pessoas acreditem nessas narrativas. E depois que elas são expostas à verdade dos fatos, eles aí desmentem de uma forma pouco convencional, que as pessoas quase nem veem, mas a narrativa inicial ficou. Esse é um projeto sórdido, horrível,
que a grande mídia pratica todos os dias, né? Bom, enfim, eu termino por aqui o vídeo de hoje. Peço a todos que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deem a sua opinião também, porque isso dá relevância ao canal, certo? Então, agradeço a todos, muito obrigado e vamos em frente.